Gostaria de saber sobre a questão do voto impresso, que você Sim. foi relator. Acho que a PEC é da Bia Kicis, né? A autoria era da Bia. Da Bia. Eu queria que você falasse pra gente a importância dessa questão do voto impresso pro país, que é algo Sim. que o Bolsonaro batia lá desde 2016, 2017, e por que não andou? O porquê que isso não andou, já que é algo que o brasileiro pede tanto, entendeu? E eu queria que você explicasse pra gente a diferença do voto impresso e o voto auditável. Perfeito. Olha, quando eu virei relator dessa PEC, na minha cabeça ia ser algo muito tranquilo de ser aprovado. Por quê? O Congresso já tinha aprovado o voto impresso por 3 vezes, 3 ocasiões diferentes. Essa era uma proposta que já esteve sendo defendida por vários deputados e senadores de vários partidos. A primeira PEC, não era PEC, o primeiro projeto de lei sobre o voto impresso foi do Roberto Requião, em 2002. Olha só. Né? Brizola já defendeu, principalmente depois de 89, em decorrência do escândalo do Proconsult. PDT, é uma bandeira histórica do PDT. O pessoal do PDT... Se não me engano, o Dino também já falou Flávio coisa, Dino né? também no Twitter. O Zé Dirceu, quando foi deputado, tem um projeto de lei para implementar o voto impresso. Então é uma pauta que assim, sempre esteve em vários partidos. Né? Não é uma pauta da direita, uma pauta da esquerda. O Congresso brasileiro já tinha debatido sobre isso, né? Então eu falei, bom, vou virar relator, vai ser tranquilo, vamos conseguir aprovar, beleza. E eu estudei bastante. Eu ouvi mais de 30 especialistas. Eu ouvi os maiores especialistas do Brasil e do mundo sobre esse assunto. A professora Roberta, que é lá da Universidade de Nova York, uma das maiores especialistas hoje do mundo sobre o uso de tecnologia em sistemas eleitorais. Ela participou comigo nas audiências públicas ali da Comissão Especial do Voto Impresso. O professor Amilcar Brunazzo, que foi o responsável pela auditoria que o PSDB fez na eleição de 2014. Nós ouvimos 30 especialistas ao todo. Então, essa pauta do voto impresso é uma pauta do meu coração. Para a população entender, o que nós queríamos naquele momento é que o voto fosse digitado pelo eleitor na urna eletrônica. Depois que você aperta o confirma, uma impressora ao lado imprime uma cédula com o seu voto. E você visualiza. Você só visualiza, você não tem contato físico com aquela cédula. Né? Batendo aquilo que foi impresso com aquilo que você digitou na urna, você confirma na urna mais uma vez e essa cédula cai numa urna indevassável. E se houver pedido de qualquer partido político, olha, eu acho que teve um problema naquela urna, você tem a possibilidade de recontar os votos. Era só isso. Exato. Mas o pessoal faz um estardalhaço, uma tempestade num copinho d'água. Meu Deus, é simples. E no final das contas, assim, o que nós estamos falando é da democracia brasileira. Né? As urnas brasileiras, elas são consideradas por todos os especialistas como urnas de primeira geração. Elas já foram muito modernas, na década de 90. O Brasil foi um dos primeiros países a implementar o voto eletrônico. Né? Serviu de referência para outros países do mundo. Mas a tecnologia evolui. E aí os especialistas passaram a perceber que nós precisamos, e esse é um termo científico que eles usam, ter o princípio da independência do software. O que isso significa? Que o resultado tem que ser contado ou auditado de uma forma que não dependa exclusivamente do software. Ou seja, você tem que ter um instrumento físico para recontar os votos, se for preciso. Isso é um conceito acadêmico, um consenso acadêmico. Né? E aí, o que aconteceu? A partir dos anos 2000, todos os países que tinham implementado o voto eletrônico passaram a implementar o voto eletrônico somado ao voto impresso, nesse formato que eu falei para vocês agora. Isso foi a origem das urnas de segunda geração. Hoje já se fala em urnas de terceira geração, como as da Argentina, por exemplo. São urnas de terceira geração. Nós estamos ainda nas urnas de primeira geração. Então o que nós estávamos defendendo, e eu defendo até hoje, é o avanço tecnológico. É sairmos da urna de primeira geração para as urnas de segunda e terceira gerações. Infelizmente, nós tivemos uma interferência indevida de um poder dentro da Câmara, né? Não é nem de um poder, de um órgão. Né? O TSE, naquele momento, fez uma pressão, seja na mídia, seja no parlamento brasileiro, de modo que a pauta foi inviabilizada. Né? O meu relatório foi rejeitado pelos deputados. E tem intenção de voltar? Nós temos. Mas eu acho que temos que aguardar ainda mais um pouco. Se a gente tiver o caminho desobstruído, o que isso significa? Se o TSE não atrapalhar, como o próprio ministro Nunes Marques, que hoje é o presidente do TSE, disse, olha, essa é uma pauta do Congresso Nacional. Né? Então, se a gente vê
que o Congresso Nacional vai ter autonomia, olha que ponto que a gente chega, hein? Se o Congresso Nacional vai ter autonomia para debater e implementar, a gente vai tocar esse negócio adiante. Ou seja, tirar os empecilhos e ter um livre diálogo, uma realmente atrapalhar a inteligente, eleição. Né? A preocupação de alguns ali do TSE é, não, eles estão querendo tumultuar a eleição. Pelo contrário, para que serve um sistema eleitoral? Serve para dar a garantia ao eleitor de que o seu voto, de cada um dos que estão nos acompanhando, foi registrado, apurado e totalizado corretamente. Uma eleição serve para convencer a população. Quem ganhou, ganhou, e quem perdeu, perdeu. Né? Então, quanto mais segurança tiver, melhor. Olha, Aguinaldo, quem diria que em 2024 a gente estaria falando de independência dos poderes, né? Exatamente. Você tem um contrassenso.